A luz do mundo. Que expressão poderosa, não é? Jesus, em sua pregação, não apenas se apresentou como essa luz, mas também demonstrou seu poder ao curar um cego de nascença. Imagine a cena. Um homem que nunca viu a luz do dia, que sempre viveu na escuridão, de repente é tocado por aquele que é a própria luz. E ao fazer isso, Jesus nos ensina algo profundo sobre a vida, sobre a fé e até mesmo sobre a glória de Deus. Quando questionados sobre por que algumas pessoas nascem cegas, muitos pensavam que isso era um castigo pelos pecados dos pais ou até mesmo pelos pecados do próprio cego. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, respondeu de uma forma que desafiou a lógica humana. Ele disse que isso acontecia para que se revelasse a glória de Deus na vida daquela pessoa. Olha só que perspectiva. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos não são punições, mas sim oportunidades para que a luz de Deus brilhe em nossas vidas. Mas, como sempre, havia os fariseus, aqueles que se recusavam a ver a verdade. Eles estavam tão presos em suas tradições e em sua própria visão de mundo que não conseguiam reconhecer a obra de Deus diante deles. Alguns até acreditavam no milagre, mas preferiam negar que Jesus era o Messias. A pressão era tanta que quem afirmasse que Jesus era o Filho de Deus corria o risco de ser expulso das sinagogas. E isso era muito mais do que uma simples expulsão. Era um afastamento da comunidade, uma condenação social e espiritual. E o cego, esse homem que recebeu a visão, teve a coragem de se levantar e afirmar: foi Jesus quem me curou. Ele usou terra e saliva, e eu fui curado. Que testemunho! Um homem que até então vivia à margem da sociedade, agora se tornava um porta-voz da verdade. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi expulso das sinagogas por simplesmente contar a verdade. Isso nos mostra o quanto a fé pode ser um ato de coragem. Ele argumentou com clareza: olhem, nunca na história alguém curou um cego de nascença. Se Jesus não fosse de Deus, ele não poderia fazer isso. E de fato, ele estava certo. Os sinais de Deus não estão com aqueles que vivem na desobediência, mas com aqueles que têm fé, com aqueles que se aproximam dele com um coração sincero. É assim que Deus opera. Ele ouve as orações dos que o temem e dos que têm fé. E aqui está a grande mensagem. Jesus é de Deus. Ele é a resposta para as nossas dúvidas, a luz para as nossas trevas. Quando Jesus soube que o cego havia sido expulso, ele não ficou indiferente. Ele foi atrás do homem, como um pastor que busca sua ovelha perdida, e questionou: você crê no Filho do Homem? O cego, agora com a visão, não hesitou em responder. Ele creu e adorou a Cristo. Que lindo! O encontro de um homem que passou a vida inteira na escuridão com aquele que é a própria luz. Amados, é necessário que enxerguemos o verdadeiro Filho do Homem. É preciso reconhecer que Jesus é a luz do mundo, o único guia que pode nos mostrar o caminho. Não se trata apenas de uma crença, mas de uma entrega total. Quem nele crê, teme e se arrepende de seus pecados, será salvo. Essa é a promessa. Mas, por outro lado, aqueles que não aceitam que Jesus é o Filho do Homem, que não reconhecem sua divindade, infelizmente, não têm acesso à salvação
que vem pela morte na cruz. Não têm seus pecados pagos e, portanto, não experimentarão a verdadeira liberdade. É uma escolha que fazemos todos os dias, aceitar ou rejeitar a luz que nos foi dada. E o que isso significa para nós, hoje? Significa que, e assim como aquele cego, precisamos ter coragem de nos posicionar. Precisamos ser testemunhas da verdade, mesmo que isso nos custe. Precisamos ter fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece escuro. Precisamos nos lembrar de que, em meio à escuridão, a luz de Cristo brilha mais intensamente. Quando olhamos para a história do cego de nascença, vemos um convite para nós. Um convite para enxergar além das aparências, além das tradições e dos preconceitos. Um convite para reconhecer que Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas e anseios. Ele é a luz que ilumina nosso caminho, que nos guia em meio às incertezas da vida. Então, eu te pergunto, você crê no Filho do Homem? Você reconhece Jesus como a luz que pode transformar a sua vida? Se a resposta for sim, então não hesite em se entregar a Ele, em adorá-lo e em viver a sua verdade. Porque, assim como o cego, você também pode experimentar a glória de Deus em sua vida. E essa é a maior bênção que podemos receber. Viver na luz, ser guiado por ela e, acima de tudo, compartilhar essa luz com o mundo ao nosso redor. Que possamos, então, ser como aquele cego, que mesmo diante da rejeição, se manteve firme em sua fé e reconheceu a verdadeira luz. Que possamos ver Jesus como Ele realmente é, o Filho de Deus, a luz que dissipa toda a escuridão. E que, ao crermos nele, possamos ser salvos e viver uma vida plena, na presença da luz que é Cristo.